Depois de toda a confusão sobre se as almas no inferno podem ser redimidas, o episódio 3 da segunda temporada de Jasmine Hotel foi lançado. E meus amigos, isso aqui tá incrível. Nós finalmente descobrimos como você vai ao paraíso, vemos o Vox entrevistando a Charlie e ainda temos uma cena muito fofinha do casal Shower Paints. Esse episódio tá tão bom que eu preciso falar cada detalhe sobre, então vamos lá. O episódio começa com a Charlie indo avisar todo mundo correndo sobre o que tinha acontecido, porque, para que vocês não se lembram, a Emily avisou para a Charlie que a redenção é sim possível. É legal ver toda a empolgação da Charlie aqui. Destaque pra fala do Angel. Achei que a Charlie era contra as drogas. Ainda assim, é engraçado ver a diferença nas reações, tanto com a Veg que tenta manter a calma, tanto pra Charlie que tá surtando mais que qualquer outra pessoa. Mas daí a Charlie olha pra janela e, caramba, o Vox tá promovendo muitas fake news sobre o hotel. Aparentemente, no início da temporada, ele tinha decidido que iria ferrar completamente o negócio da Charlie e ele tá cumprindo isso. Vendo isso, a Charlie tem uma das ideias mais burras possíveis para uma princesa, onde ela decide que, para consertar a imagem negativa do hotel, ela chamaria a Vox Tech para entrevistar a Charlie, e assim provar que o hotel era sim uma boa coisa. Ainda por cima, ela atacaria a bomba que almas no inferno podem ser redimidas. E meus amigos, eu nem preciso explicar qual o defeito nisso. Logo no penúltimo episódio, a Vox Tech faz uma propaganda exclusiva para mostrar que a Charlie é uma mentirosa, cheia de fake news. No outro lado, temos uma conversa entre Cherry, Angel e Husky. Aqui, a Charlie fica lamentando muito a morte do Penteus e duvida da sua redenção. Angel, por outro lado, vê a situação como o oposto. Penteus era uma boa pessoa e realmente tinha demonstrado algum progresso. Ambos não conheciam muito bem o Penteus, entretanto, eles sabiam que o Baxter e Penteus já tinham trabalhado juntos. Então, lá foi a Cherry ir atrás dele. Do outro lado, que parecia ruim, na verdade é pior quando o próprio Vox e a Velvet se aproveitam da Charlie e aparecem lá para entrevistar a cabeça do hotel. O Vox se apresenta como uma pessoa interessante e diz que está interessado em conhecer o hotel, já que ele mesmo não poderia perder a oportunidade de entrevistar a figura mais controversa do inferno. Destaque para o xingamento no Alastor escondido aqui. A questão é que, como era esperado, o Vox está fazendo de tudo para não trazer informações positivas dessa reunião, tirando frases de contexto da Charlie para soar como algo negativo. Mas antes que isso pudesse arrastar, a Charlie fala, ela não tinha levado eles ali para a entrevista. Na verdade, tudo aquilo era para provar que almas no inferno podem ser redimidas. Mas ao saber dessa informação, Vox demonstra surpresa, uma cara curiosa. Entretanto, quando ele percebe que a Charlie não tinha prova alguma sobre isso, porque sabe, o paraíso tá em lockdown, ele rapidamente sai daquele lugar, já que ele se comprometia a não passar fake news pro povo. Por isso, a Charlie, no auge do seu desespero, fala uma bomba. Ela estava disposta a provar que a redenção era possível ao vivo na TV. E, meus amigos, isso mudaria tudo. Com a prova dela, a Vox Tech não conseguiria distorcer a imagem do hotel. Entretanto, aquilo era uma aposta muito arriscada. Se por qualquer motivo aquilo desse errado, o que era a tendência, a Charlie seria passada de mentirosa em rede nacional. Paralelamente a isso, vemos como a Charbomb está. E lá ela encontra o Baxter, que depois de uma ameaça ferrada da Charlie, o Baxter conta sobre seu passado. Segundo ele, o Penteus e ele eram parceiros de negócio. Os dois trabalhavam juntos para algum dia tentar chegar a um nível de Overlords. Porém, enquanto Baxter teve sucesso e fama, Penteus sempre falhava na sua missão. Ainda assim, eles continuavam juntos. Até que em determinado momento, Penteus ficou com medo das invenções furtivas de seu parceiro e prontamente saiu do negócio. Essa é uma visão interessante da situação. Aqui vemos como no fundo, o Penteus sempre foi uma pessoa boa. Escolha por escolha, é provável que ele preferia ir ao paraíso. Com tudo isso, ele decidiu parar de criar invenções para Overlords e ir atrás de brigar com a mulher que ele mais gostava naquela vida, ainda que tudo isso tenha sido por meio de brigas constantes. Isso meio que deixa a Sherry sensível com a situação, saindo daquele lugar, mas claro, sem hesitar em explodir tudo. A cena corta para o Penteus aqui, começando a primeira música do episódio, que antes de mais nada, eu tenho que dar meus sinceros parabéns para o canal da Prime Video holandesa, que vazou a música do mais absoluto nada em uma terça-feira. É incrível a paixão que Jasmine Hotel tem por vazar a própria série antes da hora. Mas falando da música em si, nós temos a melhor música desse desenho até o momento. Simples assim. Ela foi bem construída, bem planejada e bem feita. Vemos isso na dualidade do casal mais bonitinho, criado do meio do nada. Nós vemos o melhor sobre os interesses dois e como eles são estranhamente atraídos por se surrar na porrada na amizade. Visualmente, eu acho essa música muito bonita, com corações aparecendo toda hora, falando de como eles sentem falta um do
outro e queriam aproveitar mais o tempo. No outro foco do episódio, Veg, Angel e Husky aparecem. Em primeiro lugar, Veg puxa a orelha da Charlie por chamar o jornalista mais tendencioso do inferno para atacar ódio no hotel. O Angel, por sua vez, chama a atenção da Charlie e diz que pra ele, não importasse o que custasse, expulsasse aqueles dois dali logo, porque conhecendo aqueles dois, as coisas piorariam. Mas como era de imaginar, a Charlie não é a melhor pessoa pra isso e ela não dá muitos ouvidos ao Angel, tendo certeza que o Vox só estaria ali para fazer uma gravação, nada mais e nada menos, com a única condição de que alguém precisava chegar ao paraíso naquele momento. E bem, olhando os hóspedes do hotel, era meio óbvio para quem aquilo iria sobrar. De início, todo mundo chama a atenção da Charlie, mas o Husky meio que concorda que poderia ser uma boa ideia. Além disso, o Alastor provavelmente só estava aguardando o momento que desse ruim para derrotar aqueles dois. Para ajudar, o Vox ainda provoca o Angel, dizendo que ele nunca seria redimido. Ele cai na pilha e aceita. O que ele não esperava é que a Charlie fugisse completamente da mensagem e tentasse dar uma maior lição no estilo fundamental de como fazer boas ações. Essa também é a segunda música do episódio, mas ela não é lá muito boa. O que é ok, mas eu ainda acho estranho como eles estão mantendo a média de uma música incrível e uma música ok por episódio. De qualquer forma, a Charlie tenta criar a situação do sacrifício, colocando o Husky de refém e se passando por um humano malvado e maligno que iria matar o Husky. E eu tenho que admitir, a Charlie tá atuando muito bem, mas quando o Angel vê isso, ele desiste. Aquilo era outro nível. Ali ele percebe que não iria mudar nada. Não era assim que ele seria redimido, e ele não queria fazer toda aquela atuação ridícula na frente dos Vs. Quando ela tenta ajudar a cancelar a corrida, o desgraçado do Vox corta o freio do trem. Para ajudar, a psicopata da Nifty era mais capaz de acelerar o trem do que parar ele. O Angel corre para fazer algo quando vê o perigo na situação, mas ele não sabia o que precisava morrer para isso, se jogando na frente do trem. Felizmente, no último momento, a Veg salva ambos. O Angel diz que estava de boa, mas isso deixa o Husky bravo na hora. Não tinha chance dele estar de boa, mesmo depois de tudo aquilo. Isso gera palmas sarcásticas do Vox, que naquele momento estava saindo com muita matéria disponível do Hazbin Hotel. A Veg chama a atenção da Charlie e diz que os dois já estavam ganhando muito naquele dia. O Angel não era o Pentium e aquilo não iria funcionar. Nesse momento, uma última ideia surge na cabeça da Charlie. O Pentium se redimiu porque ele tinha se redimido dos próprios pecados. Para o Angel ir ao paraíso, ele precisava se redimir de quaisquer que fossem os seus pecados. E nessa, a Charlie estava certa. Exatamente isso que fez o Pentium ir ao paraíso. Entretanto, o Angel recua quando ouve disso. Ele não estava confortável para falar sobre. Mas bem, pelos sorrisos do Vox, era claro que ele soltaria alguma bomba naquela hora. Daí você pode ser redimido. Não é tão fácil, Charlie. Não insiste. Não é mesmo. Não é. Não se atreva, idiota! Me fala, princesa, que exercício alguém pode fazer pra ser perdoado por ser um... Para! assassino? Cala a boca! Não ouse me chamar de... Você matou seu pai, não foi? Pelo menos foi o que o Val me disse. O que ele te fez? Te bateu? Ei! É nesse momento que começa a fila para pedir desculpas para quem criticou a primeira temporada de Hazbin Hotel. Cena perfeita que eles colocaram aqui. Eles jogam bem claramente o absurdo e deixam claro pro espectador julgar a situação. Temos isso porque na sequência a Charlie fica brava e manda o Vox calar a boca, expulsando ele. O Vox aceita numa boa. Ele já tinha o material que ele queria. Mas antes disso, ele faz uma última pergunta. Acredito que essa é totalmente paralela à matéria e de curiosidade. Mas o que acha de só mais uma pergunta, princesa? Você acha que eu Posso ser redimido? Acho que todos podem ser redimidos. Isso daqui é outra cena sensacional que complementa a última, porque por mais que as pessoas vão se esforçar para xingar esse show, como fizeram com o Steven Universe no passado, e até com a primeira temporada desse mesmo desenho, o Hazbin Hotel não acredita que almas, independente de quais sejam elas, ditadores, serial killers ou pessoas ruins, ele não acredita que pessoas como essas podem ser redimidas. A obra vem com o objetivo de estabelecer essa discussão, de até que ponto alguém que foi julgado como um pecador pode se redimir e se tornar uma pessoa melhor. Cada pecado pode exigir contextos diferentes. O próprio Pentium recebeu um julgamento final porque algum dia ele ficou com medo de denunciar um assassino. Pentium nunca foi uma má pessoa. Inferno, ele era uma pessoa bonzinha, mas por causa de um erro, ele realmente merecia sofrer a punição eterna. Ele realmente merecia ficar junto a outras almas que nunca se esforçaram para mudar e carregam pecados em si, muitas vezes sendo muito piores. Isso não é uma resposta final e depende da opinião de cada um. E embora tenha ficado muito por cima no desenho, o Angel
não matou seu pai de graça. O que saiu no desenho durante o piloto e provavelmente não foi mudado foi que ele foi abusado desde cedo por seu pai quando criança. Posteriormente, ele fugiu da sua família e virou um garoto de programa, além de ter morrido de overdose, contribuindo para o pecado da luxúria. Como vimos no desenho, o Angel parou com as drogas, e apesar dele não ter demonstrado sinais de ter parado com o desejo de seu prazer constante, supostamente há motivos para acreditar que no futuro, essa luxúria seria perdida com um amor verdadeiro com Husky. Então ele realmente mereceria estar no inferno caso se redima? Vale lembrar que essa parte do Angel ainda é uma especulação, não se sabe ao certo o que é considerado um pecado no mundo de Jasmine Hotel ainda, mas eu acho que é fácil que dá pra chegar na conclusão que isso é uma discussão gigantesca e isso dá em um ótimo desenho. Finalizar, no outro dia, a Voxtech faz uma matéria super sensacionalista do que viu, acabando completamente com a reputação do hotel e tirando praticamente todos os hóspedes dali, com exceção ao Angel. Entretanto, dentre as diversas almas que estavam saindo, uma acaba entrando, a Cherry Bomb, e com uma conversa com o Angel que agora voltou a fumar, o episódio acaba. Meus amigos, a equipe de Jasmine Hotel merece uma salva de palmas aqui. Parece um desenho completamente diferente do que a gente viu na primeira temporada. De algum jeito, as coisas aqui estão muito melhores. No fim da temporada deve sair um review completo da série. Por agora, saibam que meus pensamentos sobre tudo é muito positivo. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui. Valeu, membros, por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!